Bom, gente, vamos continuar. Agora a gente vai falar especificamente da condução de calor, né? E para isso, o sujeito fundamental foi o João Batista Fourier, né? Que viveu lá no final do século XVIII, começo do século XIX, vivenciou a Revolução Francesa ativamente, como vocês podem acompanhar nesse artigo aqui, ó, que é basicamente a história do Fourier e da lei de Fourier, né? A lei da condução do calor, que ele descobriu ou inventou, né? ou estabeleceu. E qual foi a influência ao longo da história em outras áreas do conhecimento. É muito interessante esse artigo, tá? Vocês vão descobrir que o Fourier era do exército napoleônico, ele foi até o Egito, ele era egiptólogo, ele fez um monte de coisa na época dele. Ele era uma espécie de Leonardo da Vinci, assim, que fazia de tudo. Tá? Então eu recomendo vocês lerem este artigo. Podem entrar aqui neste link que vocês conseguem baixar o PDF da revista diretamente, é a Review of Geophysics. Mas enfim, o que o João Batista falou lá há quase 200 anos, né, ou mais de 200 anos, foi esta aqui, ó, esta equação, que é a equação da condução de calor, que nos diz o seguinte: ela relaciona o fluxo de calor com o gradiente de temperaturas, tá? Então, Q, duas linhas aqui, né, é um vetor, né, tem a setinha em cima, então um vetor. Esse é o chamado fluxo de calor, tá? Eu vou falar mais detalhes sobre ele daqui a pouco. Ele é medido no SI, no sistema internacional, né, em watts por metro quadrado, ou seja, joules por segundo por metro ao quadrado. Essas duas linhas aqui não significa derivada segunda de nada, não, tá? É só uma notação, tudo bem? É uma notação para dizer que é por metro quadrado, é basicamente isso. E o fluxo de calor é uma maneira de quantificar quanta energia, né, atravessa uma área por segundo, né? Ou seja, quanta energia por segundo é watt, né? Joule por segundo, por metro quadrado. Tá? Daqui a pouco eu falo com um pouquinho mais de detalhes. O gradiente de temperatura, né, em coordenadas cartesianas, é isso daqui, né? É um vetor, né, que nos dá a derivada da temperatura em relação às coordenadas espaciais, né? Eu tenho em um sistema qualquer a temperatura podendo variar com a posição, né, x, y, z, que eu estou usando uma notação aqui R, né? O R vetor é a posição x, y, z, só para encurtar a notação. E do tempo, né? Então, em qualquer instante de tempo, em qualquer lugar, a temperatura pode variar, né? Varia em função da posição e do tempo. Então, eu posso calcular o gradiente da temperatura montando este vetor aqui, né, com as derivadas parciais da temperatura em relação a cada uma das coordenadas cartesianas. É também possível escrever gradiente em outras coordenadas, né, outros sistemas de coordenadas, como coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, isso aí, seja lá o que for, tá? Mas por enquanto vamos pensar só em coordenadas cartesianas. Portanto, eu posso escrever o fluxo de calor, né, como um vetor, né, com três componentes, nas direções x, y e z. E eles são dados por menos k derivada da temperatura em relação à coordenada x na direção x e assim por diante. Né? O que é esse k? K é uma propriedade do seu material, do meio material por onde o calor flui, né? E é chamada de condutividade térmica. Tá? A condutividade térmica, em geral, é uma propriedade do material e depende da composição desse material e da temperatura em que ele se encontra. Tá? Possivelmente depende da pressão também e de outras variáveis, né? Mas principalmente da composição e da temperatura. Significa que cada material tem a sua condutividade térmica e dependendo da condição em que esse material se encontre, essa condutividade térmica pode variar. Né? A condutividade térmica é medida nestas unidades aqui, ó, de watts por metro por Kelvin, né? Ou seja, joules por segundo por metro por Kelvin. Em resumo, a lei de Fourier, que é esta equação aqui, nos diz que o fluxo é proporcional ao gradiente de temperaturas, né? Ou seja, quanto maior o gradiente, maior o fluxo.
Tudo bem? E a constante de proporcionalidade é a condutividade térmica K. Agora, por que o sinal negativo aqui? Tá? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Tá? Esse vídeo foi só para introduzir o Fourier e a lei de Fourier. Tá bom? Então até daqui a pouco, valeu!